Gilberto, obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Um prazer sempre participar com vocês aqui, uma honra. Obrigada. Gilberto, eu queria entender um pouco da sua leitura, né? A gente teve hoje, mais uma vez, dados ali da economia chinesa, que traz ali um ponto de preocupação justamente em relação, a gente já vê hoje um processo de uma inflação menor, ou melhor, de uma deflação, um consumo muito abaixo do que se esperava de China anteriormente. Tivemos dados de balança comercial, mais um dado também que mostra realmente aí uma recuperação muito mais lenta. Queria entender, na sua visão, os impactos disso olhando para as commodities, né? Pensando um pouco mais ali em relação a commodities. Eu sei que você acompanha também bastante ali sobre commodities, para a gente falar um pouquinho mais das suas expectativas diante desses números de China e os impactos que isso pode acabar gerando. Bom, como você mesmo comentou, os números foram muito negativos, né? Você tem tanto a parte de inflação, o produtor, quanto o consumidor caindo, né? Que claramente mostra uma deflação na China. E, além disso, a gente vale salientar que a participação na parte de exportação e importação dos Estados Unidos vem perdendo força, né? Os Estados Unidos sempre foi o maior parceiro econômico da China, hoje já não é mais, hoje é top 3, já é o terceiro maior só país em relação ao comércio exterior com a China. Isso mostra que os Estados Unidos está realmente realinhando a sua cadeia de suprimento, tendo menor disposição à China e maior exposição a outros países que têm maior ligação ou proximidade, né, como o Canadá e o México. Bom, dado esse cenário, a gente tem um cenário complicado para commodities, né, porque a China perdendo força, né, a parte de investimento e construção civil vem também sendo negativa ano contra ano. Você vê exportações em dólar e em moeda local caindo. Isso mostra realmente muita fraqueza, além do esperado, da economia chinesa depois da recuperação pós-Covid, né? A gente teve um primeiro trimestre um pouco melhor, em termos de recuperação, mas era basicamente uma demanda reprimida pós-Covid que se realizou e a partir de agora se normaliza. Para as commodities, a China está aproveitando também o preço baixo de algumas commodities para recompor um pouco de estoque. Então, a China, notadamente, tem aumentado as compras de petróleo, né? O minério de ferro tem um ligeiro crescimento em relação ao primeiro semestre do ano passado, 2,5% só em relação ao ano passado, e tem se abastecido em outras commodities agrícolas, por exemplo. Então, a China está aproveitando também o preço baixo das commodities para retomar um pouco e regular seus estoques, mas a economia interna vem andando, mostrando sinais de uma velocidade muito mais baixa do que a gente pensava. O segundo semestre nos mostra, né, nossa análise interna, que vai ser um semestre um pouco complicado, principalmente para as commodities brasileiras, né? Se a gente falar um pouco de minério de ferro, existe um pensamento do governo chinês de ter um limite de produção de aço, né, igual do ano passado. Então, teoricamente, a produção de aço deve cair em relação ao ano passado, ano contra ano, para zerar o crescimento. Então, o primeiro semestre foi forte, o segundo semestre veio mais fraco. E, naturalmente, no segundo semestre, as mineradoras globais aceleram o supply. Então, você tem uma queda na produção para deixar o crescimento zero em relação ao ano passado e um aumento da oferta. Isso está começando a se refletir em preço, né? A minério de ferro chegou quase a tocar 120 e hoje já está beirando 100. E talvez possa corrigir ao longo do semestre. Então, para as commodities brasileiras, principalmente minério de ferro, isso deve afetar bastante. Gilberto, muito bom dia. Aliás, boa tarde para você, é um prazer falar contigo. Boa tarde. A gente tem visto esse movimento, Obrigado. né? E claro, bastante impactantes no geral ali, como você muito bem falou. Eu queria falar um pouquinho a respeito desses impactos nas companhias. A gente tem visto, né? A Vale divulgou um resultado um pouco mais fraco ali, a Gerdau também divulgou resultado mais fraco, com perdas em relação ao ano passado, né, com queda, na verdade, na comparação anual.
esse cenário de impacto nas companhias, claro que a gente tem, é bom ressaltar, né, uma base de comparação com o ano passado mais forte, porque as commodities estavam num preço mais elevado. Mas mesmo assim, a gente percebe essa movimentação de queda ano contra ano, até mesmo em relação ao primeiro trimestre, isso acaba acontecendo. Eu queria entender a sua visão, se isso pode se traduzir numa dinâmica, numa tendência daqui para frente, principalmente quando a gente percebe esse movimento de queda nas commodities. As empresas vão continuar nessa tendência? Esse é um ponto muito importante que você tocou. A gente vem de resultados no ano passado muito bom, no primeiro trimestre já um pouco mais fraco, segundo semestre algumas companhias já fecharam, publicaram, mostrando que você tem um pouco de volume menor ou igual ao ano passado, mas com preços menores, né? Além disso, muitas empresas têm comunicado ao mercado que o custo, né, o custo de produtos de produção tem subido, né? Isso um pouco pela inflação, pressão de custo, reajuste de funcionários, você tem um custo de financiamento e carregamento mais alto, né? Você tem taxas de juros mais altas, então empresas têm custos financeiros mais altos, e o próprio custo de produção por unidade de minério ou metal, que seja da commodity, bem mais alto também, com custos maiores de energia, pessoal, né, e outros custos de matéria-primas em geral. Então você tem uma pressão dos dois lados, você tem pressão de preço, com volume praticamente estável ou menor, porque muitas commodities têm entregando a demanda mais fraca, então volumes menores, com um aumento de custos. E é o que a gente está vendo, praticamente em todas as empresas, não só as brasileiras, mas as PIAs delas internacionais, reportando margem EBITDA e margem operacional em geral muito menores, né? Isso a gente tem observando tanto nas mineradoras, né, quanto nas siderúrgicas, né? Você bem mencionou, tanto o Vale quanto o Gerdau publicaram balanços, né, com quedas de margem, né? Apesar de algumas melhorias operacionais que a gente vale salientar. Acho que a Vale entregou um resultado um pouco acima do esperado do mercado pela sua melhor performance em Carajás, no Sistema Norte, um pouco melhor o prêmio das Pelotas, que o mercado estava pensando. Então, com isso, ela conseguiu recuperar um pouco o volume, né? Mas os preços, claro, são mais baixos. E também, pela apreciação do real ao longo desse período, muitas empresas têm custo em dólar, né? E aí isso também desequilibrou um pouco. No caso da Gerdau, a Gerdau, ela, por conta da diversificação dela geográfica, ela tem tido um resultado muito melhor nos Estados Unidos, que acredito, né, se quiser, todo mundo fala de recessão nos Estados Unidos, mas ainda não foi transformado realmente isso em resultados. A operação nos Estados Unidos consegue ter um preço muito mais alto que o esperado em volumes estáveis. A operação dos Estados Unidos praticamente salvou o balanço da Gerdau, porque o mercado interno brasileiro vem perdendo ano contra ano, né? O consumo aparente de aço no Brasil vem caindo consideravelmente, né? Ano contra ano. Então, a gente pode observar uma dinâmica, eu acho, nessa tendência, né? A gente deve esperar balanço de empresas commodities com margem de EBITDA decrescentes, tá? Eu acredito que a maioria das commodities metálicas ou de infraestrutura devem ter um segundo semestre fraco, né? Porque eu acredito que mesmo que o governo faça mega anúncios de salvar estímulo econômico, isso não vai ser transformado diretamente em resultado agora, demora para você realizar esse estímulo econômico. Nas nossas contas, mais ou menos, do dia que você anuncia um estímulo econômico, para você transformar isso em demanda real da commodity, por volta de 8 a 12 meses. Né? Então, a gente vai ver se ocorrer, que eu também não sou muito otimista em relação a isso, a gente pode até discutir depois, mas, mesmo se anunciar agora, isso vai ser transformado em demanda real para o próximo ano. É claro que os mercados futuros vão reagir, talvez tenha um rallyzinho, mas eu ainda estou um pouco relutante em relação a isso. Perfeito. Ô Gilberto, por conta do tempo, vou ter que encerrar aqui contigo. Agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Espero
encontrá-lo novamente em breve aqui na programação da BMC News. Uma ótima semana para você. Muito obrigado. Um abraço a todos, muito prazer, um prazer estar com vocês aqui. Bons negócios a todos. Valeu. Obrigado. Abraço, tchau, tchau. Gilberto Cardoso, da Tarraco Commodities, aqui conosco. Agora, 12h20, a gente segue de olho nas movimentações do mercado. Ibovespa caindo quase 1%, Paula, 0,95%. Chegando nos 117 mil pontos. Felipe, eu tenho aqui duas notícias, né? Só para a gente atualizar. O Citi, né? Trazendo aqui, falando mais, uma pesquisa de junho sobre o que as pessoas esperam da economia europeia está afetando positivamente os títulos de dívida, tá? Menos pessoas estão ali esperando que os preços aumentem no futuro, o que pode levar o Banco Central Europeu a manter as taxas de juros baixas. Expectativas de inflação de curto e médio prazo estão mais baixas, mas ainda um pouco acima da meta. Isso importa porque influencia se o Banco Central Europeu vai aumentar ou não, né? Diminuir ali também possibilidades de taxas de juros. Mercados financeiros estão respondendo a estes dados com curvas de juros se tornando mais favoráveis aos investidores. Mais dados sobre inflação virão e, por enquanto, os títulos de dívida seguirão o clima geral do mercado. Já que eu falei também aqui de uma notícia sobre o Citi, vou trazer uma do JP, tá? JP Morgan falando aqui sobre os bancos americanos. De acordo com as agências internacionais, vai ser interessante ver como os bancos reagem agora na visão do JP Morgan. Rebaixamento da nota de crédito pode estar um pouco atrasado e já ter afetado, inclusive, os preços das ações, assim como aconteceu também com a nota de crédito dos Estados Unidos rebaixada pela Fitch. Por outro lado, isso pode significar o fim do período de alta que fez as ações dos bancos subirem bastante nos últimos meses. Talvez seja aí uma boa ideia vender algumas ações ou usar derivativos para ganhar dinheiro com isso, na visão do JP Morgan, tá? No entanto, só vamos entender para onde o mercado está indo quando sair o índice de preços na quinta-feira. Lembrando, né, que a gente tem esse